Então, seguiremos acompanhando porque o Estreito de Hormuz ainda continua fechado e isso traz impactos também para toda a crise global energética já instalada, porque o Estreito de Hormuz traz essa importância em termos de passagem de 20%, na verdade, de todo o petróleo, né, que passa pelo Estreito de Hormuz, um quinto, então, dessa produção. E sobre todo esse impasse com relação ao cessar-fogo e mais negociações entre os dois países e demais também que se ligam direta e indiretamente, eu converso com a doutora em Direito Internacional e também professora Priscila Caneparo. Priscila, boa noite. Boa noite, Lene. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Priscila, na sexta-feira temos então esse último pronunciamento do Trump que mostra essa insatisfação com a proposta que foi atualizada pelo Irã para tentar um cessar-fogo total, né? O que é que a gente pode esperar dos próximos encontros ou conversas com esse impasse que se estende? Bom, Lene, eu acho que é importante dar uma contextualização geral para quem está nos assistindo, né? Então, o que acontece de fato nesse momento é que nós temos um grande problema dialógico entre Irã e Estados Unidos em relação ao que vai ser negociado. Então, basicamente, o Irã quer deixar a questão do programa nuclear para após, em contrapartida, os Estados Unidos vê isso como uma questão crucial. Então, a gente tem que ir observando como é que vão se dar essas movimentações, tanto em relação ao Irã e Estados Unidos, inclusive em relação aos pontos que vão ser levados à mesa. Isso é importantíssimo destacar. Então, para que nós tenhamos uma negociação frutífera, são alguns passos que precisam estar muito bem estabelecidos para que nós consigamos, ao menos, prospectar um resultado. E vamos colocar assim, primeiro ponto, é justamente quem vai fazer a negociação. Quem vai fazer a negociação, que é o Paquistão, basicamente está muito bem estruturado no cenário internacional, ganhando uma certa confiabilidade tanto dos Estados Unidos quanto do Irã. Isso já é um bom passo para que nós tenhamos uma negociação. O segundo são quem são os negociadores. Do lado do Irã, a gente teve, né, encabeçando a primeira rodada de negociação, o porta-voz do parlamento iraniano. E os Estados Unidos têm um bom diálogo, não vamos colocar aqui uma boa relação, mas um bom diálogo com esse porta-voz. É uma pessoa aberta para a negociação, uma pessoa que de fato consegue se comunicar muito bem ante um cenário negocial internacional, e os Estados Unidos estão de acordo. Agora, em relação à comitiva iraniana, eles não estão felizes com que os Estados Unidos ia mandar na segunda rodada de negociação, que é o Hitchcock e o genro do Trump. O que eles queriam? Eles queriam justamente que o J.D. Vance fosse negociar o vice-presidente dos Estados Unidos, porque eles acreditam ser uma pessoa um pouco mais flexível em relação ao regime iraniano. Tanto é verdade que, desde o começo da guerra, o J.D. Vance tem se posicionado de uma forma muito mais contida, falando que eles não querem uma alteração no regime, mas eles querem uma alteração na mentalidade do regime. Então, não é simplesmente chegar e negociar pontos, a gente precisa entender toda essa dinâmica. E aí, por fim, o que eu estabeleci no começo da minha fala, que é justamente a questão dos pontos a serem negociados. Os Estados Unidos têm como ponto crucial a questão nuclear. O Irã já queria deixar para um segundo momento. Claro que nós temos outras questões aqui. Primeiro, os Estados Unidos, né, sofre com uma impopularidade em relação a essas ações do Donald Trump, e nós temos midterms. Em contrapartida, o Irã vem sofrendo, sim, com esse bloqueio dos Estados Unidos no Estreito de Hormuz, e inclusive o seu próprio fechamento do Estreito de Hormuz, e vem sofrendo também com as sanções econômicas que já perduram por décadas. Então, esses pontos, talvez de fragilidades de ambos os regimes, podem sim levar a uma flexibilização dentro desses pontos a serem negociados. Mas o que eu vejo no presente momento é que não existe uma articulação para que haja essa flexibilização e que tanto Estados Unidos como Irã consigam sentar à mesa de negociação. O Mojtaba Khamenei, ele falou, né, que manterá as capacidades nucleares do Irã e também o fechamento do Estreito de Hormuz, caso realmente as tentativas que eles tenham do lado deles de manter esse cessar-fogo, de alcançar esse cessar-fogo, não sejam atendidas. Dentro desse ponto de vista, não só da postura do novo líder supremo do Irã, mas principalmente com relação ao regime internamente para os iranianos, visto manifestações populares que foi muito significativas, principalmente no início da guerra, que ainda se estendem de certa forma, mas como a gente tem o acesso limitado da internet, não sabemos a que pé anda essas manifestações populares. Como entender internamente tudo o que acontece nesse conflito externo?
Lene, é importante destacar que o Mujtaba Khamenei é ainda mais radicalizado, ainda mais contrário ao Ocidente do que era o seu pai Ali Khamenei. Esse é um ponto extremamente importante. O Ali Khamenei, numa perspectiva do regime dos Ayatollahs, era uma figura centrada, era uma figura à vista deles, né, muito aberta para que houvesse negociações com o Ocidente. Tanto é verdade que em 2015 conseguiu-se fechar um acordo para fiscalização nuclear dos Estados Unidos no governo Barack Obama. Então, Mujtaba Khamenei já vem dessa linha mais radicalizada do regime. Um segundo ponto, é óbvio que nós temos um regime aqui extremamente opressor, extremamente condenável na perspectiva dos direitos humanos e também dos direitos políticos, que faz repressões muito fortes e muito violentas em relação a manifestações contrárias ao regime, mas a gente precisa entender que o Irã é uma civilização. Ele não é apenas um país. Ele vem desse contexto já de sobrevivência a campos de guerras, a campos justamente de opressões internacionais. E, feliz ou infelizmente, nós ocidentais precisamos entender que quando há uma ameaça externa, como é o caso que está acontecendo agora, a população iraniana ela vai se voltar em prol da perpetuidade da civilização. Não estou falando que ninguém vai poder compactuar contra o regime antes da invasão dos Estados Unidos. Estou falando aqui numa perspectiva, né, do ideário, não de fato dessas manifestações. Mas, em contrapartida, ninguém vai se posicionar favoravelmente aos Estados Unidos fazendo essa intervenção, fazendo ataques a escolas, fazendo ataques a campos, né, por assim dizer, da vida civil dessas pessoas em contraposição ao regime. Então, é muito diferente o cenário que a gente tem no Irã, cultural, ideologicamente, historicamente, daquele que nós temos na Venezuela. Se os Estados Unidos, né, quiseram replicar uma ação que eles fizeram na Venezuela e no Irã, eles precisam entender que a Venezuela era um país e a maioria da população estava contrária ao regime chavista e não tem essa questão histórica, endêmica, de lutar, né, pela sobrevivência da humanidade e da civilização, obviamente. E a gente precisa lembrar que o Trump mesmo postou que iria acabar com uma civilização inteira em determinado momento da guerra. Isso faz com que se cresça um sentimento, não diria de nacionalismo, mas um sentimento de pertencimento àquela civilização. Então, por isso que talvez, para além da questão de uma figura mais radicalizada do regime e uma falta de acesso da mídia dentro do Irã, talvez esses sejam os pontos também que nos levem a crer que não há mais tanta manifestação desfavorável ao regime. É como se o feitiço tivesse virado contra o feiticeiro. Se os Estados Unidos queria, se o Donald Trump queria colocar a população contrária ao regime, com essas ações fez um abrandamento da posição da população, justamente visando em prol não do regime, mas em prol da perpetuidade daquela civilização que se vê nesse momento, né, governada por esse regime. Agora, Priscila, eu queria entrar na esfera de como não colocar na mesma balança e com o mesmo peso uma ditadura que é a iraniana, né, uma ditadura em nome de Deus, super rígida e totalmente extremista, com uma democracia que é americana. Eu cheguei a ler um artigo do Stephen Kotkin na Foreign Affairs de 2026, agora de janeiro, e ele trouxe e abordou o tema do porquê as ditaduras caem, também elencando o que é que determina o que é um regime autoritário. Ele elenca em 5 partes: poder absoluto do presidente sem freios e contrapesos independentes, aparato paramilitar de opressão da população, distribuição de dinheiro e controle do Estado para um pequeno grupo organizado, promessa de um futuro distante melhor para a população e uma narrativa justificativa que é normalmente religiosa, como a gente vê, inclusive, o regime dos ayatollahs. Queria ouvi-la, qual a importância da gente trazer aqui para quem nos assiste a diferença desse regime ditatorial e também da democracia americana, onde muitas vezes as pessoas tratam o Trump como um autoritarista. Mas eu queria ouvi-la se você considera que o governo do Trump atende a algum desses requisitos aqui que determinam esse regime autoritarista. Pois é, Leni, vamos lá, né? É inegável que se a gente for, vamos compactuar da minha fala em 2 pontos. Primeiro ponto em relação ao regime iraniano e segundo ponto em relação aos Estados Unidos nesse atual momento. É inegável que o Irã ele partilha de todos os pontos para que se tenha, né, consolidado uma ideia de ditadura, uma ideia de regime que deve sim ser combatido, mas eu acho importantíssimo destacar aqui que o regime dos ayatollahs, primeiro, né? O Irã ele não é árabe.
para a gente não começar já com uma arabicofobia. Segundo, a questão do regime dos ayatollahs, hoje, a gente fala que a questão da teocracia no Irã, ela é muito ultrapassada. É muito mais, enfim, complexo explicar o regime iraniano do que simplesmente consolidar, cunhar o nome de teocracia. A gente tem, sim, um regime consolidado a partir de preceitos islâmicos, mas esse regime ele se estruturou de tal forma que houve uma pulverização, principalmente da Guarda Revolucionária, para que, se porventura um dos seus líderes morresse, viesse a cabo justamente essas ações internacionais, essas ações estrangeiras, esse regime não caísse. Então, ele vai muito além dos preceitos religiosos. Dentro dessa perspectiva, eu vejo como problemático a gente cunhar, né, justamente essa teocracia e justificar uma islamofobia do Ocidente. Esse é o primeiro ponto. Mas é inegável que o regime do Irã deve sim uma compliance internacional e deve, de fato, não vamos colocar ser combatido, mas deve ser suprimido, deve ser, né, por assim dizer, contido, porque justamente ele não corresponde aos valores ideais para atingir a dignidade da pessoa humana. Mas sempre lembrando, né, que isso não se confunde de forma alguma com islamofobia. Agora, se a gente for para os Estados Unidos, e a gente tem um problema muito sério no governo do Donald Trump, que é justamente ele também está caminhando para esses ideais e para esses pontos do que significa um regime autoritário. Não estou falando que se coaduna com o regime iraniano, é claro que não. Mas o que a gente observa é, de fato, que a gente não consegue estabelecer freios e contrapesos nesse momento para o Donald Trump. É só a gente pensar que, nesse momento, o Congresso dos Estados Unidos já deveria ter votado se o próprio Donald Trump poderia ter continuado nessa incursão militar no Irã. E ele conseguiu dobrar, sua administração conseguiu dobrar esse Congresso falando que ele estava no cessar-fogo. Mas espera aí, ações militares continuam sendo desenroladas e podem ser desenroladas a todo momento. É a primeira vez que a gente vê na história dos Estados Unidos, desde a década de 70, quando veio essa Lei de Segurança Nacional, que previa que o presidente poderia, né, incutir ações militares por 60 dias sem autorização do Congresso, que a gente vê o presidente em guerra pós 60 dias sem autorização do Congresso. Segundo, a Suprema Corte dos Estados Unidos não consegue conter mais o Donald Trump. A gente vê, de fato, que há um ataque direto, um ataque frontal também a instâncias do Poder Judiciário. E isso nos leva a crer que talvez o Poder Executivo ele tenha ganhado mais poder, mais relevância dentro da administração Trump, que não pode se ter. E, dentre outras questões, eu acho importantíssimo destacar que talvez nós estejamos equidistantes dessa realidade, mas muito da administração Trump tem justificado as ações militares que ocorrem no Golfo Pérsico também por preceitos religiosos, preceitos principalmente vinculados ao cristianismo e catolicismo, né, que sabe que é uma boa parcela da população eleitora do Donald Trump. Então, o que a gente vê aqui, não estou falando que a gente está no mesmo nível do Irã, que é muito, mas muito distante do nível que está os Estados Unidos, mas a gente vê alguns preceitos, como você muito bem mesmo colocou, que é em relação ao que caracteriza um regime autoritário, que o Donald Trump está encaminhando em prol desse regime autoritário. E aí a preocupação da comunidade internacional, inclusive dos países europeus. Se o país em que que é o berço da democracia, Estados Unidos, está caminhando para esse lugar, o que será de nós? E aí a gente vê um distanciamento das políticas do Donald Trump com aqueles países que historicamente eram seus aliados, como é o caso dos próprios países da União Europeia. Então, são esses pontos que talvez nós devemos estar atentos em relação à administração Trump. Reitero, o Irã está anos-luz à frente em termos de ditadura, em termos de autocracia, mas os Estados Unidos está preocupante, tanto que ele caiu no índice das democracias mundanas, né? Inclusive, o Brasil está à frente dos Estados Unidos nesse índice. Falando de eleições de meio de mandato que acontecem em novembro, a popularidade do Trump já segue um tanto quanto comprometida, principalmente com relação a essas atitudes. O que podemos esperar dessa eleição de meio de mandato, até do ponto de vista dos republicanos e principalmente também dos democratas, que são os rivais, né, a parte contrária? Leni, hoje a gente tem, né, um Congresso majoritariamente republicano e a gente sabe que, de fato, existe esse movimento pendular nos Estados Unidos. O que eu quero dizer? Se em um determinado, né, eleição de meio de mandato, os republicanos ganharam, na próxima, os democratas vão ganhar. É normal esse movimento pendular. Então, a gente já espera um movimento que leve, né, uma vitória do Partido Democrata, mas o que a gente está prospectando que, se fosse nesse momento, os democratas iriam ganhar com uma vitória avassaladora ante o Partido Republicano. E é isso que eles estão tentando conter. Tanto
tanto é verdade que dentro do Partido Republicano já está começando a ter uma cisão em relação a essas atitudes do Donald Trump, né, em relação a guerras, em relação à questão da inflação, né, dentro dos Estados Unidos, e ao que a outra ala quer, sabendo que tem essa tendência a perder por um movimento muito robusto em relação a uma perda muito substancial do parlamento, ele sabe que talvez distanciando-se um pouquinho da figura do Donald Trump, essa ala desse Partido Republicano possa recuperar alguns assentos que de fato já se idealiza que iriam para os democratas. Por que eu estou falando isso? Porque as bandeiras de campanha do Donald Trump foram, né, basicamente duas que interessam aqui. Foram três, vamos lá. Primeiro, imigração, ok, ele está cumprindo, não estou falando que eu estou concordando, mas ele está cumprindo com o que ele falou. Segunda, não fazer guerras eternas no Oriente Médio, inclusive guerras que não interessam, não eram do próprio Estados Unidos. E aí a gente vê justamente o Donald Trump envolvido numa guerra que para muitos estadunidenses é uma guerra de Israel, e está nos parecendo uma guerra eterna, né? Como a guerra do Iraque, como a guerra do Afeganistão, agora no Irã. E terceiro ponto, mais crucial, que é o que o estadunidense mais se preocupa, é com relação à comida na mesa, níveis inflacionários e a questão do preço dos combustíveis. A gente vê que por conta dessas incursões internacionais do Donald Trump, o preço do alimento está muito alto por questões de logística, obviamente. Os Estados Unidos é um país majoritariamente rodoviário. Por consequência, o preço do aumento da commodity do petróleo faz com que eleve o preço dos alimentos também. O preço da gasolina na bomba de combustível está muito alta. E, por último, leva-se a crer, né, por consequência de todo esse cenário, um aumento inflacionário dentro dos Estados Unidos. Muita gente pode erroneamente pensar, mas os Estados Unidos ele é autossuficiente em petróleo. Mas a questão é que o preço do petróleo ele é deslocado para o ambiente internacional. Se a commodity está alta, por consequência, ainda que o país seja autossuficiente, o preço desse petróleo dentro desse estado também vai subir. Então, eu acredito que esse último ponto em relação ao custo de vida nos Estados Unidos vai levar com que haja, né, uma derrocada e uma perda substancial de cadeiras do Partido Republicano nessas eleições ao final do ano de meio de mandato. Priscila Caneparo, muito obrigada pela participação. Um ótimo final de semana. Até a próxima.